Então, se você não for fazer o seu planejamento tributário, você vai morrer de pagar imposto. Por isso é importante você ter um contador que entenda do teu negócio, né, cara? Para o profissional da saúde entender também por que as pessoas querem tanto o seu recibo, quer tanto nota fiscal. Bem-vindo a mais um episódio do podcast Clínica Sem Caos, podcast que tira o caos da sua clínica. Eu sou o Thiago Caparrós. Eu sou o Rogério Aboschi e hoje, cara... E hoje a gente está aqui com uma ilustre convidada que já esteve com a gente no primeiro episódio, na primeira temporada, no episódio 10 mais especificamente, depois vocês vão conferir ali, para falar sobre contabilidade de resultado para clínicas e consultórios. E hoje ela veio falar sobre contabilidade também, só que quando abrir o CNPJ, essa dúvida que todo mundo tem aí. Então, para hoje a gente trouxe a Rita Silva aqui. Ela é primeiro dentista, né? Depois contadora. E hoje eu estava até brincando com ela aqui antes de falar. Agora ela é primeiro contadora e o dentista fica lá depois, né, Rita? Seja bem-vinda, Rita. Obrigada, Thiago, obrigada, Rogério. Um prazer estar aqui novamente. Vamos continuar a falar de contabilidade, sim, e mostrar que o quão importante é esse assunto, quão importante é entender quando abrir o CNPJ. Muito obrigada pelo convite, meninos. A gente que agradece aqui de você aceitar, Rita. É um assunto que sempre tem muitas dúvidas. A gente recebe muita gente perguntando, e aí, o que eu faço e tal? Falei, gente... Segunda temporada de novo, Rita aqui para trazer para a gente mais um pouquinho de conhecimento aí. E para tentar organizar, a gente criou aqui, assim, a Rita sabe, se a gente começar a falar, a gente vai falar aqui 2 dias seguidos, porque tem tanta pauta que você tem nesse tema de contabilidade, a gente trouxe um específico aqui mais focado no CNPJ. Ô Rita, vou deixar você contextualizar um pouquinho, primeiramente, sobre essa parte da área da saúde, como funciona a contabilidade, só um overviewzinho um pouquinho, por que é importante o profissional da saúde se atentar para isso, e aí depois a gente já entra nessa seara aqui, que a gente já vai fazer as perguntas já, vamos começar, deixar você contextualizar e na sequência já começo aqui, com a maior dúvida que a gente sempre recebe, qual que é o faturamento mínimo para eu abrir o CNPJ para um profissional da saúde? Sempre é importante a gente saber que quando a gente monta o consultório ou a clínica, é o seu negócio. Como o seu negócio, você precisa entender de todos os pilares. Você precisa entender de gestão, você precisa entender de marketing, você precisa entender de vendas e você precisa entender de contabilidade. Faz parte do seu negócio. A contabilidade, aí muitos que falam, né? Mas eu não gosto de números. Poxa, você não gosta de dinheiro, você não quer ter lucro, então você gosta de números. Tem que entender, até mesmo para você poder conversar, para você poder questionar o seu contador. Se você não tem o mínimo de conhecimento, simplesmente você vai receber a guia de pagamento do contador, vai pagar sem saber, será que de fato aquilo é o melhor para o meu consultório? Aquilo é melhor para a minha clínica? Será que eu devo continuar como pessoa física? Será que eu devo abrir a minha empresa? Sem esse conhecimento, você não vai conseguir conversar com o seu contador. E aí já começa errado, porque é diferente, né, de você delegar para o contador e você delargar. Delargar é você deixa, né, toma que o filho é seu, contador, mas o filho não é do contador, o filho é seu, o negócio é seu e precisa sim ter o conhecimento mesmo você da área de saúde. É obrigatório se você quer ter o lucro. Lembrando que pagar imposto faz parte, e lembrando que a alíquota de imposto não é uma alíquota pequena, então diminui o seu lucro e você precisa controlar ali cada centavo para poder não rasgar notinha de 100, não perder dinheiro para o governo, porque o governo está lá só de olho no que vocês estão fazendo. Historicamente, a Receita Federal sempre esteve de olho nos profissionais da área de saúde, até mesmo porque o paciente, ele pode deduzir o recibo, ele pode deduzir a nota fiscal do médico, do dentista, do fisioterapeuta, do psicólogo, porque todas essas despesas são consideradas despesas médicas e diminuem o valor do imposto de renda. Por isso que a Receita está de olho no paciente que deduz e também no profissional
que ele E é mais fácil eles determina. monitorarem também, né, Rita? Porque tem a ida e tem a volta, né? Tipo, o paciente lançou, cadê a contrapartida? Ô, Então, Rita. Exatamente, cruza as informações. A Receita Federal, ela cruza essas informações. Paciente lançou e o profissional da área de saúde lançou? Ah, ok. Paciente lançou e o profissional não lançou? Aí tem algum problema. Aí cai na peneira. Ô, Rita, assim, só para ficar claro também, assim, às vezes até o profissional de saúde ele não sabe o que o paciente consegue deduzir, o que o paciente ganha fazendo essa dedução. Eles falam, 100% de dedução, 100% sobre o quê? É assim, ó, é porque não existe limite de deduções médicas como acontece com gasto com instrução. Gasto com instrução, você pode gastar R$100.000 na sua pós-graduação, no seu mestrado, no seu doutorado, mas você não vai poder deduzir esse valor integralmente. Você pode gastar R$1.000, R$100.000 com a instrução dos seus filhos, com o gasto com as escolas dos seus filhos, e você não vai poder deduzir. Na despesa médica, a despesa médica ela não tem por enquanto. A Receita está querendo, a legislação está querendo modificar isso, mas por enquanto não existe limite de dedução. Então se eu gasto R$100.000 por ano, eu vou poder deduzir R$100.000? Pode. Se eu gasto R$1 milhão por ano, eu vou poder deduzir R$1 milhão? Pode, porque não existe limite. É óbvio. Mas desde que você tenha 1 milhão de imposto para pagar. Exatamente, desde que você tenha receita para isso. Porque para ter despesa, você tem que ter receita, porque senão houve ali uma omissão de receita. E quanto maior as deduções, quanto maior é o recibo, a nota fiscal de um médico, de um dentista, de um fisioterapeuta, obviamente chama mais atenção da Receita Federal e passa por um funil, pela peneira da malha fina e acaba caindo na malha fina para ter que comprovar aquela despesa médica. Tá. Porque se você está pagando imposto, né, aí você vai ter as deduções e aí você pode usar isso aí, né, só para isso aí. Acho que é mais pro lado de lá, pro profissional da saúde entender também por que as pessoas querem tanto o seu recibo, quer tanto o seu nota fiscal do serviço, né? Mas antes da gente continuar, Thiago, né? A gente já começou aqui fervendo de informação. Informação importante, a gente não pode esquecer. Gente, quem tá gostando do conteúdo que já nos segue, deixa seu like aqui, se inscreve no canal. Toda semana tem episódio novo, então não deixe de nos seguir. Rita, como é que as pessoas te encontram também? Fala pra gente aí. No Instagram, Rita Silva FC, segue lá, porque eu sempre posto muito tem muito conteúdo da Rita todo dia quase lá, trazendo informações quentes aí para vocês pagarem menos impostos ou entender o processo. Acho que o principal é isso, né, Rita? Não é só, não é pagar imposto ou deixar de pagar, mas é entender o porquê que não paga ou porquê que tem que pagar para evitar problemas futuros, né? Então, gente, segue a Rita, segue a gente também, clinicasemcaus.com.br, tem o nosso site lá. O Instagram também, acelero.vc, Super Dental e Saúde Digital. É isso. Tamo junto. Ô, Rita, seguindo aqui, faturamento mínimo para virar CNPJ. Tá contigo essa bucha aí, todo mundo quer saber. Essa é clássica, né? A pergunta que eu acho que é uma das perguntas que mais é me feita. Qual é o valor para eu abrir a minha empresa? Primeiro, eu só vou esclarecer. Quando a gente fala de pessoa física, significa que vai atender com o seu CPF. Quando eu falo de pessoa jurídica, significa que você vai abrir o seu CNPJ. E aí a grande dúvida é quando é que eu abro esse CNPJ? Quando é que eu deixo de atender com o meu CPF e passo a atender com o meu CNPJ, se existe faturamento, é acima de 20, é acima de 30, é acima de 50, acima de 100 mil reais? Gente, não existe isso. Não existe valor mínimo para você deixar de ser pessoa física e abrir a sua empresa. Não é o faturamento que vai determinar, que vai ser decisivo se você vai abrir o seu CNPJ. Você pode ter o mesmo faturamento que um colega do seu lado, mas com certeza você não tem as mesmas deduções. Eu preciso, como pessoa física, conhecer todas as minhas deduções. Eu preciso encontrar quanto de fato eu pago de imposto. Para aí sim tomar a decisão, comparar qual é a alíquota efetiva do meu consultório como pessoa física e qual é a alíquota que eu iria pagar se eu fosse pessoa jurídica. E as alíquotas efetivas, elas são diferentes, não tem relação com o faturamento. Tem relação com o quanto você paga de imposto na pessoa física. Na pessoa física, o pagamento de imposto, ela não é a alíquota do imposto de renda, ela não incide diretamente sobre a receita, e sim sobre a base de cálculo do imposto, que é o resultado da receita
menos as despesas dedutíveis do consultório. Então não adianta ter um número na cabeça e ficar esperando. Agora eu vou chegar, vou virar um CNPJ. Não adianta, né? Não tem, e não assim, olha, um faturamento de 100 mil reais, por exemplo. Quem trabalha com alinhador, quem trabalha com harmonização, tem um faturamento de 100 mil reais. Então 100 mil reais, eu já tenho que ser pessoa jurídica. Doce engano. Se você trabalha com alinhador, se você trabalha com harmonização, você tem muitas deduções. Se tem muitas deduções, eu preciso considerar isso na decisão, já que na pessoa jurídica, dos 2 regimes tributários mais comuns, que é o Simples Nacional e o lucro presumido, não pode deduzir nada. Não pode deduzir material dental, não pode deduzir aluguel, condomínio, funcionário, nada. Ou seja, se na pessoa física eu posso deduzir e na pessoa jurídica eu não posso deduzir as despesas do consultório, obviamente eu preciso lembrar que, dependendo da sua atividade, você tem muitas deduções e tende você permanecer como pessoa física. Não, eu não tenho quase deduções. Opa, então já tem que começar, de fato, a pensar na pessoa jurídica. Então, não é o faturamento, é algo chamado alíquota efetiva, ou seja, quanto de fato eu pago de imposto. E para encontrar a alíquota efetiva, tem que dividir o valor do imposto pela receita bruta e multiplicar por 100. É essa alíquota, comparando com a alíquota da pessoa jurídica, que vai dizer se você permanece como pessoa física ou se você migra para a pessoa jurídica. Não é a receita, não é o faturamento que vai determinar pessoa física ou pessoa jurídica. Esqueçam essa pergunta. A partir de qual valor? A resposta é depende. Depende. É muito mais quanto a dedução do que o faturamento. Só para fortalecer a equipe, pedir para a gente colocar aqui qual que é a fórmula, qual que é a continha, a fórmula aí para colocar. Efetiva. Tem que encontrar a alíquota efetiva como pessoa física. A alíquota efetiva é imposto dividido pela receita bruta multiplicado por 100. Aí você vai conseguir encontrar a sua alíquota efetiva. Aí, com essa alíquota efetiva, na pessoa física, você vai comparar quanto é que você pagaria para o mesmo faturamento na pessoa jurídica. Aí nós estamos falando alíquota com alíquota e não faturamento. Faturamento, a resposta sempre vai ser depende. Não posso ter um faturamento alto e não é necessariamente obrigatório você ter o seu CNPJ porque o seu faturamento está alto. Isso não é uma verdade. Legal. Ô Rita, outra coisa, para ter dedução ela é feita em cima de produtos normalmente. É somente produto, né? Por exemplo, se você só é prestador de serviço, teoricamente você não tem muita coisa sobre o que deduzir. Talvez uma conta ou outra ali que entra. O que entraria nisso? Na pessoa física, essas deduções, elas estão da pessoa física. Você pode deduzir aluguel, condomínio, água, luz, IPTU, telefone, internet, um material de consumo. Para quem é dentista, laboratório de prótese, propaganda e marketing. Se você faz anúncio no Google, se você faz anúncio no Instagram, você também pode deduzir gastos com congresso. Se você vai para congresso, profissional da área de saúde ama um congresso, né? A gente ama um congresso. Então, a gente participa e muito dos congressos. Você também pode deduzir, e não só a taxa de inscrição do congresso, mas passagem e hospedagem também é dedutível. ISS, que é o Imposto sobre Serviço, pode deduzir. A vigilância sanitária, jaleco, se você compra livros relacionado à atividade profissional, tudo isso é dedutível. São muitas deduções. Então, é importantíssimo conhecer todas as deduções, porque quanto maiores as deduções, menos eu pago de imposto quando eu sou pessoa física. Na pessoa jurídica, não interessa. Eu posso ter receita de 100 mil reais. Eu tenho deduções de 100 mil reais. Eu vou pagar imposto na pessoa jurídica em cima de 100 mil reais, porque eu não posso deduzir. Na pessoa física, não. Se eu tenho receita alta de 100 mil reais, mas eu tive deduções, lógico que isso não acontece. Estou colocando um absurdo só para vocês entenderem. 100 mil reais receita na pessoa física, 100 mil reais de despesa, eu vou pagar 0 de imposto, porque 100 menos 100 é 0. E como eu pago o imposto na pessoa física da base de cálculo, que é o resultado da receita menos as deduções, se é 0 a base de cálculo, eu não pago imposto. Salvo você tiver no começo de carreira ali, normalmente é negativo o comecinho ali, né? Aí sim, aí você não vai pagar nada de imposto, né? Também não vai receber se pagar. Também não vai ter. O governo não devolve. Não, de maneira nenhuma. Isso é até um questionamento, Tiago, você está falando de início de carreira, é um questionamento que muitos recém-formados me fazem também. Rita, eu vou começar agora, abrir o meu consultório. Poxa, já tenho realmente, de fato, que abrir a minha empresa, ser um CNPJ.
A minha orientação é que nunca comece com o CNPJ. Sempre comece como pessoa física, exatamente por conta disso que você falou. Eu tenho despesas no consultório, não pagar tenho a atração de caixa, né? Isso, gente. No início, ninguém tem muita receita. Normal. Está começando uma trajetória profissional, não vai ter tantos pacientes. Mas as despesas, elas existem. O aluguel, o condomínio, se tem uma secretária, essas despesas elas vão acontecer todos os meses. E talvez a receita não seja tão alta no início. É por isso que no início, o recém-formado deve começar como pessoa física, obviamente via de regra. Mas até deixa eu fazer uma pergunta que você colocou ali, né? Mas ele vai ter uma secretária, e daí, como pessoa física, é possível registrar essa pessoa ou não? Faz um contrato de gaveta? Como é que funciona isso aí, Rita? Não, a pessoa física, o profissional pessoa física, legalmente pode registrar a secretária, pode registrar auxiliar, não tem nenhum problema em relação a isso. Você, para ter um funcionário registrado, você não precisa ter um CNPJ, como muitas vezes, infelizmente, é vendido. Você tem que ter o CNPJ para ter um funcionário legalmente. Isso não é uma verdade. É que nem você tem uma empregada doméstica que você pode registrar ela para trabalhar na sua casa, né? O que acontece é que em alguns municípios, aí depende da legislação municipal, ela proíbe você, por exemplo, você pessoa física, ter 4 funcionários. Aí limita o número de funcionários. Mas 2, 3 é muito comum a prefeitura permitir. Então, você só precisa conhecer a quantidade, o limite de funcionário que você, como pessoa física, pode ter. Se não tem limite, você pode ter quantos funcionários você quiser. É óbvio que, imagina, você é uma pessoa física com 6 funcionários, tem algo de errado. É estranho, né? Por isso é importante você ter um contador que entenda do teu negócio, né, cara? Não ser só um genérico, né? Tem que entender de todos os negócios. Não, para a área da saúde tem muita regra específica ali, né? Como se falou, inicia no CPF, depois pega o CNPJ, deixa os dois rodando junto, né, por um tempo, e porque isso consegue estar deduzindo, né? Não pode, tem que ser um profissional, não pode ser um generalista, né? A gente precisa ter alguém especializado na área de saúde, porque sim, a área de saúde tem muitos pormenores que precisa entender certinho para não fazer o cliente acabar acabando mais imposto, e aí pagando mais imposto é dinheiro jogado fora, e aquele profissional que trabalha, e no final do mês reclama que não vê a cor do dinheiro, e fica desanimado com a profissão, enfim, leva para diversos outros problemas. Ô Rita, e quando a gente fala já que a gente entrou nessa parte de falar de abertura de CNPJ desde o começo de formado, como o nosso negócio aqui, por mais que a gente tenha um pezinho muito forte na odontologia, mas a gente abre, nosso negócio é para todas as áreas da saúde. O médico, a gente vê bastante aí, até a gente estava conversando nos bastidores aqui, que normalmente os hospitais eles cobram que o médico abra o seu CNPJ, né, desde o começo, né, diferente dos outros profissionais. Se você for, isso serve que você falou dessa dica, talvez para quem for trabalhar como autônomo, né, como sua clínica abrir própria, sua clínica. Né? E conta um pouquinho essa história dos hospitais que eles tendem a pedir para os profissionais da saúde abrirem o CNPJ para poder trabalhar com eles. Isso é muito comum, né? O médico que faz plantão no hospital, o hospital exige que o médico abra sua empresa para poder fazer a transferência do hospital, que é um CNPJ, para o CNPJ daquele médico. Então, faz transferência entre 2 pessoas jurídicas. A razão disso é para o hospital se resguardar de problema com a justiça trabalhista. Não, ele não é meu funcionário, eu não tenho um vínculo empregatício, ele não é uma pessoa física, ele era uma pessoa jurídica, ele era um prestador de serviço. Então, eu não tenho risco trabalhista. Não é que não tenha, diminui e muito o risco trabalhista, porque juiz trabalhista também, assim como o fiscal da Receita Federal, ele interpreta o que ele quiser interpretar. Então, o risco trabalhista, quando o médico é pessoa jurídica, diminui muito. Outra situação, porque também o hospital obriga o médico a abrir a pessoa jurídica. Se ele fosse pessoa física, o hospital, como é pessoa jurídica, ao pagar um profissional pessoa física, ele tinha que fazer a retenção do INSS e ele tinha que fazer a retenção do imposto de renda desse profissional. Isso porque a legislação obriga uma pessoa jurídica, quando paga um prestador pessoa física, fazer a retenção tanto do INSS quanto do imposto de renda. E o INSS, ele teria que pagar mais INSS além daquele valor que é retido do profissional. Então,
não compensa para ele. Além do risco trabalhista, ele tem que pagar mais imposto ainda se aquele profissional permanecer como pessoa física. Então, é muito comum você ver o médico tendo que abrir o seu CNPJ se ele for prestar serviço para hospitais, se ele for dar plantão. É muito, muito comum na área de medicina. Mas ele pode ter esse CNPJ para trabalhar no hospital, que normalmente eles trabalham em 2, né? Trabalham no hospital e tem a sua clínica. E na clínica tocar com pessoa física? Pode. Né? Porque daí concilia um pouco desse imposto, dessa carga que vai ter que pagar aí, né? Pode sim. O médico, diferente do dentista, é muito comum o médico logo se tornar pessoa jurídica mesmo no consultório, porque ele não tem muitas deduções, dependendo da especialidade, obviamente, como os dentistas têm. Os dentistas têm muitas deduções com material de consumo, com laboratório de prótese, com alinhador, sabe, com implante. Então, geralmente, os dentistas têm muito mais deduções e os médicos nem tantas deduções assim quando compara com o faturamento. Então, o médico realmente é uma realidade, eles abrem o CNPJ muito mais rápido do que o dentista. Às vezes tem dentista que começa a carreira profissional e termina como pessoa física, e nada de errado, não necessariamente teria que ser um CNPJ. Na medicina isso é um pouquinho diferente, porque não tem tantas deduções como tem o dentista. O psicólogo não tem tantas deduções. Que tem, né? Não tem tantas deduções como o dentista, não tem tantas deduções. Depende se ele participa de muito congresso. Dele. Não, mas o que eu digo assim, as deduções... Despesa do consultório, né? Exatamente, da estrutura, nem se compara. Cobrar água do paciente. Nem se compara. Então, é isso que a gente precisa considerar. Psicólogo é um cafezinho, uma água de lei, esse é o custo deles. Mas não tem, imagina, nem papel, né? Não tem aquilo ali. Luva, né? Não, a maioria, tem muitos psicólogos que não tem nem funcionário, né? Ele vai lá, marca o horário certinho, acabou, sua sessão, fechou, abre a porta pro outro entra. Então, assim, não tem tantas deduções. Aí o raciocínio, ele tem que ser diferente, porque se eu tenho menos deduções, eu vou começar a pensar na pessoa jurídica. Tá. E os regimes de tributação? Como que funciona quando vai se tornar um CNPJ? Como que você direciona isso? Para qual que vai ser o regime? Como fazer, né, esse planejamento tributário aí? Como é que a coisa, como é que essa sopa aí acontece? Mas ele vai ser uma MEI, ele vai ser uma limitada, ele vai ser presumido? Diferença, lucro real, não sei se chega algum a ter lucro real até. É isso que eu ia falar. Antes de tomar a decisão de abrir uma empresa, um CNPJ, tem que começar com o planejamento tributário. O planejamento tributário é justamente para utilizar as receitas, as despesas, a folha de pagamento do profissional da área de saúde e fazer a conta. Ele vai ser pessoa física ou ele vai ser pessoa jurídica? Ah, não. Ele vai pagar menos imposto na pessoa jurídica. Então, já tomou a decisão. Aí, depois que toma a decisão de pessoa jurídica, aí vem a outra decisão. Ele vai ter qual regime tributário? Nós temos 3 regimes tributários. O Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Geralmente, os profissionais da área de saúde estão no Simples Nacional ou no lucro presumido. É lógico, nós estamos falando de laboratório, aqueles laboratórios clínicos. Aí já é lucro real, mas aí é algo bem maior. Mas aquele dentista, aquele médico de consultório, ele é do regime tributário do Simples Nacional ou do regime tributário do lucro presumido quando ele é pessoa jurídica. Então, o planejamento tributário, ele ajuda na decisão entre pessoa física ou pessoa jurídica e quando decide pessoa jurídica, também qual é o regime tributário. Se é o Simples Nacional, como o próprio nome diz, ele é mais simplificado, ou o lucro presumido. Isso tudo é verificado no planejamento tributário. Tem que utilizar as receitas, tem que utilizar as despesas. Por que eu tenho que utilizar a folha de pagamento? A folha de pagamento, o INSS do funcionário na pessoa física, eu pago uma alíquota. No Simples Nacional, eu não pago. No lucro presumido, eu pago outra alíquota. E é por isso que eu também tenho que considerar até a folha de pagamento interfere na decisão pessoa física ou pessoa jurídica e na pessoa jurídica qual é o regime tributário. Tudo começa com o planejamento tributário. Abrir uma empresa para depois fazer o planejamento tributário, você já começou errado.
Você já começou sem saber, né, totalmente no escuro, sem saber como e quanto você vai pagar de imposto. Aí começa o problema. Aí depois... Mas acho que é aí que começa, né, Rita? Porque a pessoa pensa assim, vou abrir para daí ver o que vai acontecer. Isso, ele não vê o que vai acontecer primeiro para depois ele abrir. Não, tipo, será que eu vou ter paciente? Será que eu não vou ter? Será que essa região é boa, não é? Se esse aluguel é muito, é pouco? Aí fica naquela... Vamos ver o que dá. Daí depois vai corrigindo o processo, né? Cara? Ou não corrige. Vai errando. Daqui a pouco vira uma bola de neve Ou ali. fica caro, né? A brincadeira começa a se tornar caro, né? Ou então você fica... Aí qual é a solução para não pagar imposto? Que a grande maioria encontra? Sonegando. Aí fica assim no paciente, com recibo ou sem recibo, com nota ou sem nota, porque aí deu aquele passo sem fazer o planejamento, abriu a empresa, verificou que está pagando mais imposto do que quando era pessoa física, aí começa a escolher o caminho totalmente equivocado, né? O paciente pede o recibo, a nota fiscal, o cara já faz uma cara esquisita, tipo, o que esse cara tá querendo essas coisas? O valor é diferente, com nota e sem nota. Com nota e sem nota. Isso não pode jamais isso pode acontecer. Valores diferentes se for com nota ou se for sem nota, isso é totalmente amador. A gente faz um plano de tratamento para o paciente com valores altos, aí no final faz essa proposta indecente para o paciente, com nota ou sem nota, não dá de maneira nenhuma, de forma alguma. É feio, chega feio, né, Rita? Muito desagradável, não pode. Rita, decidiu abrir o CNPJ, fez o planejamento tributário primeiro, abriu o CNPJ, já viu qual que é o regime que você vai trabalhar. Prolabore distribuição de lucro, como é que funciona isso? Quais são as buchas que acontecem aí, principalmente na área da saúde? Aí? Existem duas formas de você remunerar o sócio de uma empresa. Ou é através da retirada Prolabore ou da distribuição de lucros. A retirada Prolabore, aquele sócio que administra a empresa, ele tem um salário, como se fosse um salário. E recebe esse valor, esse salário, e isso é chamado de Prolabore. No Prolabore, sobre o Prolabore, incide tanto o INSS quanto o imposto de renda. O INSS é 11% do valor do Prolabore e o imposto de renda é de acordo com a tabela do imposto de renda. Distribuição de lucros. Por enquanto, você não paga imposto. Estão querendo modificar essa regra, mas hoje, por enquanto, distribuição de lucros, você não paga imposto. Então, você tem essas duas possibilidades de remunerar os sócios. Como distribuição de lucros você não paga imposto, obviamente a grande maioria dos sócios prefere ter essa remuneração de distribuição de lucros. Mas qual é o entendimento da Receita Federal? Não pode somente ter distribuição de lucros. Uma parte do valor que é destinado para o sócio tem que ser Prolabore. Obrigatoriamente? Obrigatoriamente. Onde está escrito isso na legislação, Rita? Em lugar nenhum. É o entendimento da Receita Federal. Se a Receita Federal, que é o órgão fiscalizador, entende dessa forma, é óbvio que todos temos que seguir o que é o entendimento da Receita Federal. Porque ela já entende isso, que tem que ter uma parte do valor distribuído para o sócio como retirada, ela já tem esse entendimento há muitos anos. Há muitos anos o entendimento da Receita Federal é dessa forma. Tem que ter, sim, retirada a Prolabore. Ela fala qual é o valor mínimo, qual é o valor máximo. O mínimo tem que ser o salário mínimo. Salário mínimo. É o salário mínimo. Achei que tinha um piso por setor. Não existe. Não existe qual é o valor. Aí, o que diz o bom senso? Qual é o valor que você pagaria para um gerente, para um administrador, administrar a sua clínica? Eu pagaria 5 mil, eu pagaria 6 mil reais. Qual é a média que o mercado paga? Então, isso, no mínimo, tem que ser o seu Prolabore. Mas em nenhum local está escrito qual é esse valor de fato. Aí vai depender da interpretação de cada fiscal. Mas tem que ter um Prolabore? Obrigatoriamente, porque se não tem Prolabore, se só tiver distribuição de lucro, a sua clínica for fiscalizada, sim, o fiscal pode fazer com que você pague INSS e imposto de renda sobre esse valor de distribuição de lucro, já que se você não separou o que era Prolabore do que era distribuição de lucro, o fiscal vai separar para você. E qual é o entendimento dele? Que aquilo tudo era
retirar da Prolabore, que você tentou ser esperto demais, e aí, quando é esperto demais, é a caneta do fiscal. Não quis pagar nada a mais pro governo. Ele vai olhar aquilo e vai falar, aquela multa, belezinha, vai vir do total, né? Exatamente. E tem a questão do fator R também, não tem, Rita? Tem o fator R. Para você não precisar tirar o mínimo ali, daí você fica no fator R para conseguir um imposto menor. O fator R é importantíssimo para as empresas do Simples Nacional. No Simples Nacional, aquela clínica que tem mais funcionário, ela paga menos imposto. Ou seja, o fator R é a razão entre a folha de pagamento dos últimos 12 meses sobre a receita dos últimos 12 meses. Quando essa razão é igual ou superior a 28%, que é o fator R, a clínica será enquadrada no anexo 3 do Simples Nacional. Anexo 3 do Simples Nacional é o anexo que paga menos imposto. Quando o fator R ele é inferior a 28%, a clínica estará enquadrada no anexo 5 do Simples Nacional. Anexo 5 do Simples Nacional, anexo que paga mais imposto. E é muito mais. A diferença é muito grande de alíquota do anexo 3 para o anexo 5. O ideal é que, se decidiu ser Simples Nacional, você fique no anexo 3. Em 99,99% dos casos, se você abre uma empresa e está no anexo 5, você paga mais imposto do que se você continuasse como pessoa física. O que faltou aí nessa clínica? Planejamento tributário. Planejamento, ver quantos funcionários você tem que ter, fazer essa conta para chegar lá. Poxa, é importante eu ter tantos funcionários aqui para o meu pagamento, ou pagar tão bem meus funcionários que o custo dele fica acima de 28% ali do... Ou todos os sócios tirarem o Prolabore também. Porque o Prolabore ele é considerado folha de pagamento para encontrar o fator R. O governo quer imposto de renda e INSS. É o governo quer, gente. Seu maior sócio hoje quer isso. Se você não der isso tudo para ele, ele vai te puxar outras coisas. Com certeza, gente, com certeza. E a gente, eu brinquei com vocês, né? Temos duas certezas na vida, que a gente vai morrer e que a gente vai pagar imposto. É fato. Não tem jeito. E vamos falar do... Você quer fazer mais uma chamadinha? O falar, Rogério quer fazer. Ele adora dar chamadinha, vai chamar. Falamos muito, cara. Muita informação aqui que merece um like. Merece, com certeza. Não merece, Thiago? Merece. Eu acho que vocês têm que apertar o dedinho tá ali aí. Segurando, cara, pra clicar no like, gente. Nos ajude pra... Chegar mais gente isso aqui. Chegar mais gente aí. Dá o like, segue a gente aí. Compartilha. Compartilha esse conteúdo aqui, gente. Vale dinheiro. Pode mandar perguntas aqui pra gente, a gente vai respondendo. Se a gente não souber, a gente manda pras pessoas. Pra quem sabe, pra aqui, quem ó. sabe ali, Rita. ó, ela responde também pra gente. E a gente traz a informação aí quentinha pra vocês. Ô, Rita, tem um mito aqui. Vamos retomar aqui. Tem um mito já aqui. que estamos falando de joga aí. Joga aí. Percentual e imposto e tal. O grande mito, Rita. CPF 27,5% e CNPJ 6%. Fala pra nós aí. Gente, quem já não ouviu ou quem já não falou assim com a boca cheia, né? Eu pago 27,5% de imposto. Cravado. Quem já não falou isso, aí isso não é verdade. Se você é pessoa física e se você deduz as despesas do consultório, se você utiliza o livro caixa, você não paga 27,5% de imposto de renda. Não paga, porque a alíquota ela não vai incidir sobre a sua receita, mas sim sobre a base de cálculo, porque você deduziu as despesas. Então é uma mentira que você paga 27,5%? É uma mentira. Para você ter certeza disso que eu estou falando, basta de novo naquele cálculo que eu falei. Divide o valor de imposto que você pagou no mês pela sua receita bruta e multiplica por 100. Aí você vai encontrar exatamente quanto você paga de imposto de renda. E aí você vai ver, eu não pago 27,5%. Não paga. Não paga porque você deduz as despesas do consultório. Então, isso é uma mentira? É uma mentira. Na pessoa jurídica, eu vou pagar 6%? Também não é uma verdade absoluta. A alíquota de 6% é a alíquota do anexo 3 do Simples Nacional para a primeira faixa. Faturamento até 180 mil dos últimos 12 meses, ou seja, uma média de 15 mil reais por mês. Aí sim, se você estiver no anexo 3, ou seja, o fator R igual ou superior a 28%, você começa com uma alíquota de 6%. Só que no Simples Nacional, conforme vai aumentando o faturamento dos últimos 12 meses,
a alíquota aumenta, ela não fica 6% para a vida toda. Se você tem um faturamento de 1 milhão nos últimos 12 meses, você não paga 6% de imposto. É uma mentira, que as pessoas também falam, mas que na verdade você começa com 6%. Senão seria muito fácil, né? Imagina, pessoa física 27,5%, pessoa jurídica 6%, quem ia ser pessoa física? Ninguém. Ninguém. Então isso, pelo próprio número, a gente fala assim, isso não pode ser verdade. É uma mentira? É uma mentira. Você, pessoa física, não paga 27,5% se você deduz as despesas do consultório, e na pessoa jurídica você não paga 6% a vida toda, e pode ser que você nem nunca pague 6%. Ah, meu faturamento dos últimos 12 meses já são 400 mil reais. Nem vai começar a pagar 6%, você nem vai saber o que é isso. Por quê? Porque é de acordo com o faturamento dos seus últimos 12 meses. E no lucro presumido, também no lucro presumido não é, no mínimo, 11,33% mais a alíquota de ISS. Então aquela ideia de 6%, gente, não é uma verdade. Então talvez tá aí o problema de que as pessoas falam assim, não, tem que abrir um CNPJ direto, né? Porque tá olhando talvez esse número puro, né? No CPF ele não faz essa conta que ela não faz falou a dedução, dessa forma. não faz nada, tipo, aqui é esse, aqui eu... Se o cara não faz nenhuma dedução, se ele tem preguiça de fazer a dedução, de ver as contas dele, se ele não faz o controle, se ele não emite, como é que fala? Nota. Recibo. Caixa 2 só, que isso aí, cara, tá com os dias contados. Uma hora você vai cair na malha fina, pode ter certeza. Sim, a gente começou com exatamente sobre isso, né? Ah, mas então eu abri a minha pessoa jurídica, o que o meu contador falou. Erro dele ou erro seu? Seu. Porque você é que tinha que ter o conhecimento para poder questionar ele. Me mostra os números. Eu quero ver os números para saber se de fato eu devo ser pessoa física ou pessoa jurídica. Você precisa ter conhecimento. Sem conhecimento, você vai acreditar no que o contador está falando. E quem é que vai pagar mais imposto? Ele ou você? Você. Nunca, contador nunca vai pagar, pode ter certeza. Mas aí entra um outro tópico aqui que a gente pode puxar, né, Rita? Organização e controle, né? Porque se ele não souber as contas que ele está pagando, o que está acontecendo no consultório dele, ele só está trabalhando emitindo nota ou não emitindo nota ali e não tem controle nenhum disso tudo, como é que ele vai saber também? Se ele pode deduzir, se ele não pode, o contador daí nessa história ele acaba sendo vendido, não chega nada lá para ele, tipo, não tem nada para deduzir. Isso acontece, não acontece? Também é uma bagunça, assim, o consultório, eu até brinco, gente, assim, ó, como é que pode? Você quer ter o iPhone 15, a melhor tecnologia do iPhone, aí quando você vai fazer o controle financeiro do seu consultório é papel. É inaceitável. Se você quer tecnologia para tirar foto, para utilizar o seu telefone, por que você não utiliza da tecnologia no seu consultório, que é onde gera dinheiro? Não dá para ter controle mais em papel. Isso não funciona. Você tem que ter um controle em um sistema. Porque aí eu quero saber esse índice financeiro. Eu vou apertar esse botão e eu vou ter essa resposta. No papel, nunca você vai conseguir. Aí eu vou somar daqui, vou diminuir dali, tira daqui, tira de lá. E eu já perdi essa anotação. Não estou entendendo a minha anotação. E aí você não consegue. E tem que pagar comissão para não sei quem. Daí explita da onde, né? Tipo... E tem um sistema que você... Até hoje você tem... A gente chama de ERPs, né? Que é o software de gestão aí para consultório, para clínica. Até uma RP de padrão de mercado você pode colocar ali só para controlar despesas, entrada, saída, emissão de nota fiscal. Você emite nota fiscal automática por ali. Tá na mão, gente. Barato. E facilita até emissão, assim, até a gente entrou outro tema aqui que a gente já falou bastante aqui, de meio de pagamento, você inclui ali, divide, usa cartão, usa boleto. Gente, para a clínica isso é essencial para a gestão e prático. E preciso de uma equipe para fazer isso. Não, você mesmo faz. Igual a Rita falou, aperta um botão ali, ó. É muito simples. Tem que sair da zona de conforto, achar que o consultório é igual. Mas o meu avô não tinha nada disso. Gente, o seu avô, ele era encontrado, né, no prédio dele pelo cheiro do eugenol. O dentista, o avô era dentista, ele contava ele pelo cheiro do eugenol. E o barulho da maquininha. Não é? Aquele dentista, pelo barulho. Hoje,
Hoje, quantos são os profissionais da área de saúde? Eu nem sei te dizer, somando médico, somando, nem sei dizer quantos são. A gente tem que ser diferente. Não queira pensar como antigamente. Ah, não, sim, já vai começar o pensamento errado. Precisa sim tornar o consultório extremamente digital para poder ter esse controle, facilitar. A grande reclamação hoje de qualquer profissional da área de saúde é que eu não tenho tempo. Ah, se eu não tenho tempo, aí é que precisa mesmo ter um sistema no consultório, precisa ter esse acompanhamento, precisa ter esse conhecimento. Para quê? Para poder não perder tempo fazendo isso. Ser o mais objetivo possível, ter as informações e tomar as decisões corretas. A falta de tempo é desculpa, né? 24 horas todos nós temos, mas todo mundo, eu brigo, né? Todo mundo quer ter aquela barriga sarada, mas fazer o abdominal ninguém quer. Aí, olha, né? Querer a barriga sarada, eu quero, você quer, também quer, todos nós queremos. Mas sentar lá na academia, fazer o abdominal, ninguém quer. Mas não adianta, tem que ter sacrifício. A vida é não, assim. E tem que ser todo dia, né, Rita? Você tem um sistema também, legal. Aí colocou o sistema, no fim do mês vou lá alimentar tudo, cara. Danou-se também, já vai dar tudo errado. Aí dá trabalho. Aí vai dar trabalho, porque daí você vai perder horas ali, porque você tem que identificar o que foi, o que você pagou. Isso aqui deduz ou não deduz, né? Então, assim, se todo dia você leva ali a administração, cara, é meia hora no máximo do dia, você lança tudo o que você pagou, o que você tem de previsto ali, já treina as pessoas que estão com você, né? Para te ajudar nesse processo Imagina, também. 30 minutos diários é uma coisa, 5 horas no sábado, você... Ah, eu dei muito tempo. 5 horas. É sofrido, né? Podia estar lá no parque dando um role. Mas 30 minutos todo dia não é. E os 30 minutos não são 30 minutos assim, como é tão simples hoje, você faz na hora ali rapidinho, você vai gastar pouquíssimos minutos ali para cada operação que você for fazer. É ter o hábito, tem que ter o hábito. Você tem que. É minha obrigação. Eu não tenho a obrigação de chegar no horário para atender o paciente, eu não tenho a minha obrigação técnica de cada vez aperfeiçoar a minha técnica, eu tenho a minha obrigação com a gestão do consultório. É minha obrigação. Tem que entender e aceitar isso. Porque a Rita falou bem uma máxima ali, para mim é uma máxima. Quem tem informação toma melhores decisões. Isso é um fato. Se é com informação, você vai tomar a melhor decisão de abrir sua empresa ou não. Em qual regime abrir sua empresa, vai ter melhor decisão de saber se seu contador está preparado ou não para atender você, se ele sabe ou não atender o que você precisa que seja atendido aí na área da saúde, que é um nicho específico, né, para contabilidade até, a maioria dos contadores não sabe trabalhar direito, eles são meros, como é que eu chamo isso? De emite-guia, né? Emite-guia, a gente tem essa forma de, você só emite-guia. Porque assim, emitir-guia é fácil, né? Sim. Aí só que a hora que dá a bronca lá, quem que vai pagar? Não é o contador, não. Por isso que algumas profissões você vê estão se destacando aí, né? Que antes você não via falar, tipo, referente a planejamento tributário, né? Muitos advogados estão entrando muito a fundo disso e as empresas estão economizando milhões e milhões aí durante os anos porque estava escorrendo em algum canto. Né? Porque a lei, porque o nome do produto lá, tipo, não é mais sorvete, é sobremesa. Um exemplo assim, né? Que a gente viu aí agora dos grandes. Mas é verdade. Né? Tudo é planejamento tributário. Foi só detalhe ali, mas quanto aumentou diminuiu a despesa, na verdade, né? Nem aumentou a receita, né? Diminuiu a despesa, porque ela já estava ali. Mas o simples fato de mudar um pouquinho fez com que esse dinheiro não escorresse. Então aí a importância, gente, de escolher os parceiros que você tem para estar junto com você no teu negócio. Um bom sistema de RP, como a gente está falando aqui, um ótimo contador, um mentor, muitas vezes você precisa para dar uma organizada na tua casa, você fazer treinamentos. Não dá, gente, não dá para economizar nessas coisas. Porque e você acha que sabe aquela economia porca que a gente fala? Não adianta, vai um dia a conta vai vir e às vezes vem uma multa que quebra o teu consultório. Você fala, acabou o teu negócio, porque eles não vão... Talvez você ganhe tempo, né? Nesses casos de multa, né, Rita? Talvez você ganhe um tempo, mas ela vai vir. Você vai parcelar. Assim, não digo quebrar o consultório, principalmente que a gente está falando de a maioria aqui, a gente tá falando de autônomo, né? Não chega a quebrar, mas assim, vai comer todo o lucro, às vezes, dele do ano. Que aí ele vai ficar um ano ali penando para recuperar tudo que ele deixou de
de pagar lá atrás, que ele teve que pagar numa pedrada só ali, ou negociando, tendo que pagar essa dívida durante o ano inteiro, né? Não, a gente pagar imposto já é doído, sofrido. Pagar multa e juros é muito pior. Você vai pagar os dois, né? Vai ter que pagar o que você não recolheu. Sim, porque, e mais a multa. Porque pensa, a gente estava falando aqui, quando tem uma multa assim, você não vai pagar, você vai lembrar dela durante o ano inteiro seguinte, né? Ano inteiro não, são 5 anos, porque você fica ali, você tem a possibilidade de parcelar no mínimo, dependendo do valor, 60 meses. Mas você imagina, todo mês, durante 5 anos, você fala assim, caramba, olha a burrice que eu fiz. Aí no mês seguinte, nossa, de novo, burrice. É burrice, né? Não, de novo, você fica com aquilo ali... sabe, vai te amargurando, fala, cara, não acaba nunca, e não acaba nunca, porque como você parcelou, você fica pagando de valor principal pequeno e muita multa e juros. Aí quando acabar, tem até um estourado de champanhe. É verdade. Isso é verdade. Finalmente, ano novo, não acabei de pagar minha multa de 5 anos para a Receita Federal. Aprendi na dor. Então, gente, para você não aprender na dor, escuta tudo que a gente falou aqui, que isso aqui vai te encurtar caminho e te evitar dor de cabeça, pode ter certeza. Evita esse caos aí, né? Não, é um caos. Isso aqui, contabilidade na clínica, para quem não... É caótico, gente. Contabilidade como um todo, é que a Rita já tá em outro nível, ela é contadora. Eu não sou contador, mas eu gosto de entrar nessa parte aqui, porque assim, eu tenho empresa de marketing, eu tenho empresa do agro, eu tenho lucro presumido, tem outra, lucro real, empresa. Então, você tem que ficar sempre jogando ali, entendendo o que está acontecendo em cada empresa ali. Aí, contabilidade é caótico, gente. E muda. E outra, e digo mais, o Brasil, acho que tem uma estatística aí, Rita, eu não vou nem arriscar falar números aqui, mas eu sei que mudam as leis. Todos os meses muda X leis aí por mês que possibilita você ter alguma jogada tributária, que você deixa de pagar tributo, principalmente para empresas mais do lucro real, né? Que a gente fala. Mas o Brasil é coisa de louco. A parte tributária no Brasil é... Quem estuda... Como tributário, que eles chamam. A nossa legislação, ela é difícil. Aí você estuda, você fala, agora eu aprendi. Não, peraí, agora mudou. Mudou tudo. Quando você aprendeu, mudou. Não, é coisa de louco, assim. Eu tenho um amigo que ele tem uma empresa de recuperação tributária que ele usa muito tecnologia. Por que ele falou que tem que ser isso? Eu falei, gente, eu tenho que ter pessoas todo dia olhando todas as leis, porque senão eu já tô fora, eu não consigo acompanhar o mercado. Então, são pessoas que ficam olhando as mudanças todo dia, que possibilita alguma coisa para as empresas. É bem difícil e, assim, no ano de 2026 vai começar, a reforma tributária já foi aprovada, já foi promulgada, vai começar em 2026 o IVA. Por enquanto, a gente não sabe qual vai ser a alíquota, então, aquilo que a gente sabe de como é pagar o imposto, ele vai ser diferente. Nós vamos precisar aprender, não só os donos, gestores, os próprios contadores, nós vamos precisar aprender para poder oferecer ao cliente. Nunca vai precisar tanto de planejamento tributário, porque durante um tempo vai começar em 2026 o IVA e só vai terminar, acabar mesmo com as duas formas de pagar imposto lá em 2032. O IVA ele só vai totalmente em 2033. Então, de 2026 a 2032, nós vamos ter as duas formas de pagar imposto. Vai ser enlouquecedor. Então, se você não for fazer o seu planejamento tributário, você vai morrer de pagar imposto, porque vai precisar entender como vai ser a nova forma de pagar imposto depois que o IVA entrar, e ele vai entrar, porque já foi promulgado. Já foi aprovado. Ô, Rita, o que é o IVA? O que é o IVA? Explica aí. Estamos falando de um imposto sobre serviços, sobre bens e serviços. Então, vai ser substituído o PIS, o COFINS, o ISS, o ICMS e o IPI por um imposto chamado IVA, que é o Imposto de Valor Adicionado, o Imposto de Valor Agregado. E isso foi uma discussão no ano passado, se a reforma tributária vai ser aprovada. A reforma tributária não vai ser aprovada, ela foi aprovada, ela foi promulgada. O que está faltando é uma lei complementar para esclarecer como vai ser, mas que o IVA, ele é uma realidade, Qual vai ser a alíquota do IVA? Esses impostos vão ser substituídos pelo IVA, mas qual vai ser a alíquota?
O que está se falando aí, 27,5%, mas ainda não temos uma lei complementar dizendo exatamente quanto nós vamos pagar de IVA. Os profissionais da área de saúde, eles pagam PIS, eles pagam COFINS, eles pagam ISS. O profissional da área de saúde não paga IPI, IPI é sobre produto industrializado, e não paga ICMS, ICMS é comércio, é quem vende. Mas o PIS, o COFINS e o ISS, sim, os profissionais da área de saúde, eles pagam esses impostos. Então, o IVA vai influenciar também os profissionais da área de saúde? O IVA vai influenciar também os profissionais da área de saúde. O IVA não veio para substituir nenhum imposto de renda. Não, o IVA não é sobre renda. Então, nós não estamos falando agora, nesse momento da reforma tributária, imposto sobre a renda, distribuição de lucro vai ser tributado ou não vai ser tributado? Não nesse momento da discussão da reforma tributária, não no que já foi promulgado. Que já foi promulgado é que sim, nós vamos ter o imposto de valor adicionado e que vai mudar totalmente a forma de pagar imposto. E isso vai começar em 2026. Nós temos 2 anos para organizar a casa e entender como vamos pagar imposto em 2026. Obviamente, tem que esperar mais esclarecimentos da própria legislação para começar o seu planejamento tributário. Não fazer o planejamento tributário para poder saber como vai se pagar o imposto em 2026, com certeza vai ter muita dor de cabeça, com certeza muitos vão pagar mais imposto do que deveriam, porque ainda não estão conseguindo entender qual é a nova forma de pagar pagar mais, né? Com certeza vai ser para mais. Vai mudar, de acordo com o governo, gente, o governo disse que não vai aumentar, que não vai mudar a carga tributária. Alguns setores vão pagar mais, outros setores vão pagar menos, mas assim, no total, a carga tributária do país ela vai permanecer. Isso são as palavras do governo, não são as minhas palavras, tá? A gente vai precisar entender o IVA. O IVA, ele vai funcionar um pouco como acontece com o dentista, com o profissional pessoa física, que pode aproveitar as deduções. No IVA, você vai conseguir aproveitar o imposto que você paga, por exemplo, sobre o material de consumo que você compra. Eu não vai ter mais imposto pago sobre imposto. Eu vou aproveitar o imposto que eu paguei anteriormente para diminuir do imposto que eu tenho a pagar. E isso muda totalmente a logística que hoje não acontece, a não ser quando é o lucro real, a não ser quando é venda que tem o ICMS, que você diminui do que você recebeu, mas para os profissionais da saúde que não estão acostumados com isso, vai ser totalmente diferente. Aí volta aquele discurso, quem tem muitas despesas, paga muito a profissionais de pessoa jurídica, vai ter uma dedução que os outros não vão ter. Na pessoa jurídica, né? Na pessoa jurídica. O então, IVA assim, esse bate-papo todo que a gente teve aqui, gente... Já é uma live. Provavelmente ele vai valer até 2026. Isso. A partir de 2026, a gente vai ter que... se você está escutando aqui, já é mais 2026, já pula pro outro episódio que a gente tem aqui. Já vou deixar avisado aqui já. Que a gente já vai ter falado com a Rita já. E eu vou deixar aqui já o episódio pronto para você aqui. Isso aqui só para você entender como que era em 2024, amor. Isso, é exatamente isso. Mas assim, o profissional não pode estar alienado do mundo, entendeu? Já não pode estar alienado. Não, o que está acontecendo? Não, ele tem que estar muito ligado, porque vai interferir totalmente no pagamento de imposto sobre o profissional, pessoa física, não tem nada, vai continuar igual. Mas quem é pessoa jurídica aí dos 3 regimes tributários, do simples, do lucro presumido e do lucro real, vai fazer diferença no pagamento de imposto. Tem que entender para não pagar mais imposto. Você vai ter que rever na tua planilha de planejamento lá a quantidade de impostos, né? Porque senão você vai precificar errado. E acho que esse é o principal ponto, né? Que também não é só pagar imposto, mas aí se eu precifiquei errado... Se precificou errado, o lucro vai embora. O lucro vai embora, vai para o ralo. Vai ter que ter essa consciência que nós vamos pagar imposto de forma diferente, não só sobre a receita do consultório, mas sobre a luz que a gente paga, sobre a internet que a gente paga, sobre quando a gente for no restaurante. Tudo vai ficar diferente. E a gente tem que dançar conforme a música. A música ela vai mudar e a gente vai ter que aprender a dançar de forma diferente. Já é uma realidade.
o IVA já é uma realidade. Então, agora só precisamos só aguardar saber qual vai ser a alíquota dele e quais vão ser as deduções que você vai poder fazer sobre ele. Como vai ser esse aproveitamento de impostos, porque isso daí também não foi falado. Também ainda não está certo qual será a redução, porque no IVA a gente tem o IVA, que é a alíquota padrão, nós vamos ter o IVA com uma redução de 30%, o IVA com uma redução de 60% e o IVA que não vai ter taxa nenhuma, que vai ser para cesta básica, enfim, que não cabe ao profissional da área de saúde. O profissional da área de saúde, a gente já sabe que não vai ser a alíquota de IVA padrão, que estão dizendo que vai ser 27,5%, mas que está lá na redução de 30% ou na redução de 60%. Por que essa dúvida? Porque no que foi promulgado, profissional liberal que legalmente regulamentado tem uma redução de 30%. Setor de saúde, redução de 60%. Opa, nós estamos em profissão legalmente... O que significa essa redução de 60%? O IVA vai ser menos 60%. Eu vou ter uma redução da alíquota, que a gente ainda não sabe qual é. 60% da alíquota. 60%, exatamente. Não, se for 30%, a gente está acreditando que vai ter a redução de 30% para os profissionais da área de saúde. E não 60%. Vai ser uma redução de 30%. Se for 27,5%, uma redução de 30%, o IVA para profissionais da área de saúde ele vai ser 19,25%, se eu não me engano, que dá essa conta. Aí vai ver se vale a pena você ir para o presumido, talvez. Aí tem que... Tem que fazer conta. Fazer conta, porque como é de acordo, eu vou poder aproveitar imposto sobre aquilo que eu paguei, se eu tenho compro muito material de consumo, se eu tenho muito prestador pessoa jurídica, eu vou ter mais redução do imposto. Aí... E vai ter que até fazer uma análise de planejamento, às vezes, de compra. Tipo, vendi muito, vou comprar estoque aqui de material que eu já uso sempre para naquele mês dar aquela baixada no imposto. Vai ter que ter muita estratégia. Sabe o que vai mudar também? É muito comum na odontologia, eu tenho profissionais parceiros trabalhando na minha clínica. E esses profissionais, geralmente, eles não estão legalizados. Eles são pessoa física. Você só vai conseguir aproveitar esse imposto quando você paga a pessoa jurídica. Imagino que vai acontecer. Vai acontecer o que acontece com os médicos hoje nos hospitais que a gente falou. Exatamente, Thiago. A odontologia, ela vai modificar. Ela vai ter que, peraí, você trabalha na minha clínica odontológica, você vai ter que abrir um CNPJ para eu poder aproveitar o imposto que eu pago a você. Cara, eu poder pagar menos imposto. Vai mudar totalmente a regra do jogo. Totalmente. Senão eu vou ter que te pagar muito menos, né? Aquele negócio. Porque não vai ter aproveitamento de imposto de pagamento de pessoa física. Ele vem fazer um técnico, vem fazer manutenção no meu equipe, vem fazer manutenção no meu ar-condicionado. Se ele for pessoa jurídica, eu vou poder aproveitar o imposto. Se ele for pessoa física, não. Na hora de contratar, eu vou contratar quem é pessoa física ou quem é pessoa jurídica? Com certeza. Pessoa jurídica. Quem é mais profissional, né? Na maioria das casos, né? Às vezes o cara que é mais simples é mais profissional que muito profissional, é que se diz, né? Sim. Vai mudar tudo. Mas assim, prometo que eu volto pra gente fazer uma live. Mas é a regra, só de IVA. Só falando de IVA. O último ponto aqui que eu só vou dar uma beliscada, que eu sei que o tema é polêmico, mas pra gente deixar pra temporada 3 já, pra você vir falar que esse aqui é pano pra manga pra um episódio. Já fica um convite estendido, né, Ed? Você não vai fugir. O tal do SCP pra área da saúde, que os médicos usam. É muito comum na área de medicina, os médicos, se ele contratar, o hospital contrata uma clínica, contrata um médico e ele tem esse CNPJ. E, obviamente, não é somente esse médico sócio dessa clínica que faz os plantões. Não é, tem outros colegas trabalhando. E aí, como é que, infelizmente, é feito isso, que alguns entendem que pode fazer isso? Eu sou clínica principal, eu sou o CNPJ principal que tem o meu contrato com o hospital. E eu vou contratar outros médicos e eu contrato esses outros médicos e esses outros médicos vão ser uma sociedade de cotas de participação. Então, eles vão ter um CNPJ, cada médico que trabalha. E o valor que é repassado, que a clínica que tem o contrato com o hospital repassa para esses médicos, eles repassam simplesmente como valor, como se fosse distribuição de lucro, e ele não paga nem INSS e não paga nem imposto de renda. E muitos acreditam que isso é a solução dos problemas para pagar menos imposto. Imagina, eu sou médica, vou lá, exerço, faço a minha atividade, recebo aquele valor 100% sem pagar nada. Oitava maravilha do mundo seria se fosse assim, né? O governo adora isso, né? Não é?
E aí o governo fala, peraí, não, como assim? E seu sócio? Você não tá pagando seu sócio, filho? Como assim? Ele não pode receber esse valor integralmente. A sociedade de contraprestação, a STP, ela não foi criada, ela existe na legislação, mas não é com esse intuito. Geralmente é muito comum na startup. Eu vou lá e vou investir. Você tem lá o seu projeto, eu vou investir. Eu não vou trabalhar, eu vou somente investir. Então, aí sim eu vou receber, porque eu sou investidora. Eu vou receber esse valor, mas eu não trabalho. O médico, ele não está investindo nada. É ele que está trabalhando lá no hospital, no plantão do dia dele. Então, ali está totalmente descaracterizado, ao meu ver, uma STP. Mas, infelizmente, muitos da área de medicina, isso é comum e tem o seu risco? Sim. Tem o risco de ser fiscalizado pela Receita Federal. A Receita Federal não entender que aquilo ali é uma STP de fato, de verdade, e aí tem que pagar 27,5%, aí sim, de imposto de renda, e tem que pagar o INSS, porque ele vai ser E a multa, fora a multa. A multa aí pode chegar a 150, porque o fiscal pode entender que aquilo ali é uma fraude. É uma 150% fraude. sobre tudo. Imagina, 5 anos para trás. Aí é sentar e chorar E negociar. E parcelar. E parcelar. Então é uma opção que eu não vejo com bons olhos, mas infelizmente na área de medicina isso é extremamente comum para quem trabalha com plantões. Legal. Rita. Então esse é um tema para o próximo, nós vamos trazer esse aqui porque vai ser só esse tema, porque isso vai longe, hein? Vai. Na verdade, todo esse episódio... No próximo eu gostaria de trazer até cases, casos que aconteceu, a gente já sabe, alguns aqui, a gente bateu falando dos bastidores aqui, e é legal saber o que acontece e os riscos que as pessoas estão tomando com isso, né? É risco. É as decisões, né, cara? As decisões que você toma ao longo do teu negócio aí. Pior que alguns já acreditam mesmo que está tudo certinho, que é ótimo, eu vou receber esse dinheiro e não pago nada. Que ilusão, né? Parece que nem moram no Brasil. Onde que a gente recebe, a gente paga imposto. É assim que é assim que é a nossa legislação. É verdade. Rita, deu 1 horinha já, que parece que não, mas o tempo voa. Vamos respeitar o nosso tempo médio aqui, acho que deixar para o próximo episódio aqui para falar mais com a Rita ali, e daqui a pouco a gente vai ter que puxar a próxima 2026 ou outra ali já, que já vai ter o EVA. Vai voar. Tudo, vamos ter que falar disso de novo. Tá? Rita, foi um prazer ter você aqui. Só para finalizar aqui, a gente tem o nosso... No final aqui, a gente tem uma cultura de falar um overview, um resumo. O que você gostaria de deixar desse episódio para as pessoas que estão escutando aqui a gente hoje? Uma mensagem, uma frase pronta. O que você gostaria de dizer para quem escutou esse episódio até aqui? Obrigada, pessoal. Sempre é um prazer. O que eu falo é assim, o imposto a mais que você paga pelo conhecimento que você não tem. Certeza disso. Boa. Rogério. Eu peguei muito desse episódio sobre decisões, né, cara? Tipo, você tem que tomar decisões de que caminho você vai seguir. Às vezes paga um pouco mais de imposto agora para não ter problema depois, né? Então eu cheguei nessa frase, decisão tomada, destino aceito. Boa. Eu já falei aqui a máxima, eu já soltei aqui antes, vou soltar de novo aqui. A informação te faz tomar as melhores decisões. Então, tem uma gestão mais próxima, mais profissional, tem as informações que você precisa para tomar as melhores decisões, tanto no consultório, no dia a dia e também no contador, com o seu contador. Essa é a mensagem que eu deixo aqui, que eu peguei aqui da Rita, por exemplo, a gente veio aqui e passou um monte de informação para você hoje aqui. Use e abuse dela para você tomar as melhores decisões que você precisa. Escute aqui com calma, até você questionar o teu contador. Manda um episódio para ele e fala assim, nós estamos seguindo essas coisas aí, que acho que... O contador vai falar, filha da mãe tá fazendo eu trabalhar. Não, o contadorzinho usa meu voodoozinho, fala assim, pra que ela vai falar sobre isso? Mas eu já estou acostumada. Rita, muito obrigado. Tá? Até a próxima, eu vou deixar aqui já até a próxima. Foi um prazer mesmo, foi uma aula aqui pra gente, espero que tenha sido pra vocês. Se vocês ainda não seguem o Clínica Sem Caos, não segue a Rita, já tá aqui, ó, o caminho pra você seguir. Dá o like aí pra gente e compartilha pra quem precisa escutar esse episódio. Tá bom? Finalizou? É isso. Então é isso aí, gente. Até o próximo episódio. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus e até a próxima. Clínica Sem Caos. Valeu. Um abraço, tchau.